Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 até o verso número 47. Aliás, nós vamos ler do verso 37 ao verso 47. Depois, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 32 ao versículo número 35. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 4, versículo 32 diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Queridos, nós estamos entrando no mês de campanha de missões estaduais. Próximo domingo nós estaremos lançando a nossa campanha. E esse mês de missões, eu quero pensar com os irmãos um pouco sobre esse conceito de igreja. Entendo que nós passamos por situações difíceis nesse último ano e que muitas vezes, quando passamos assim, nós nos distanciamos um pouco da igreja. E percebe-se que ao longo desse período de pandemia, as igrejas que funcionaram pela internet, os navegadores, elas começaram a ter uma posição mais forte dentro do contexto da frequência dos nossos irmãos, que membros de igrejas. A igreja perdeu o seu conceito original. A igreja perdeu aquilo para o qual ela foi criada, a sua
função, o seu objetivo precípuo, o seu alvo principal enquanto igreja, ao ser criada, ela se perdeu ao longo desse último ano, porque as pessoas passaram a entender a igreja como um local apenas de se assistir ao culto. E eu coloco esse assistir em letras maiúsculas, porque culto não se assiste, culto se pratica. Nós estamos aqui, cada um que aqui está realizando um culto, não está assistindo. Não existe plateia aqui. A plateia é Jesus, é Ele que recebe o culto que aqui nós estamos prestando. Então, durante esse mês de junho, eu quero pensar com os irmãos esse conceito de igreja. Eu quero pensar com os irmãos e fazer com que os irmãos comecem a refletir porque os irmãos são membros de uma igreja cristã. Por que o irmão é membro de uma igreja cristã? Por que você é membro de uma igreja cristã? O que faz você ser membro de uma igreja cristã? Porque quando a gente observa a tendência do mundo hoje, a gente começa a colocar em xeque essa questão. Será que eu sou membro de uma igreja só para que o meu nome esteja no rol de membros daquela igreja, na expectativa de quando Jesus voltar, o meu nome estando naquele rol de membros da Igreja Batista Elohim, eu serei salvo porque meu nome está ali? Ou será que eu sou membro da igreja simplesmente naquela expectativa de que uma vez ou outra eu vou lá, apareço e participo dos cultos com os irmãos? Se a gente for fazer uma enquete, queridos, nós vamos ter respostas parecidas com essas, pode ter certeza. Não, a igreja é porque eu vou lá de vez em quando. A igreja, eu sou membro daquela igreja porque meu nome está lá no rol de membros. Ou eu sou membro daquela igreja porque eu aceitei Jesus ali, e eu aceitei Jesus ali, eu vou frequentar aquela igreja. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Ser membro de igreja é ser um mero frequentador de igreja? Foi para isso que Jesus instituiu a sua igreja? Foi para isso que Jesus morreu na cruz? Foi para que esse nome de igreja, ela exista simplesmente para congregar pessoas que querem frequentar a igreja e colocar seu nome no rol de membros da igreja? Foi para isso que Jesus morreu? Alguns podem até dizer, não, eu frequento a igreja porque eu sou salvo, fui salvo em Jesus Cristo, então eu estou lá frequentando a igreja como um salvo em Jesus Cristo. Irmãos, quando passamos a pensar dessa forma, nós vamos perdendo a importância da igreja e para a finalidade para a qual ela foi instituída. Porque igreja, ela existe com um objetivo. Deus, Jesus Cristo, ia criar alguma coisa para nada, né? Ou do nada para nada. Ele ia simplesmente criar a igreja para nada, só para reunir a gente aqui no domingo, louvar e cantar. Eu entendo que a igreja, ela foi criada com um propósito. Ela foi criada com um objetivo. E o objetivo não foi unicamente de salvar as pessoas. Não, eu já sou salvo, portanto, sou parte da igreja.
A igreja ela existe com propósito, e todas as vezes que nós somos chamados, convocados por Deus para fazermos parte da igreja, sermos membros da igreja, nós somos chamados não para fazer parte de um rol de membros salvos da igreja, mas nós somos salvos com um propósito, com um objetivo. Nós somos chamados para cumprir um objetivo. Pedro, por exemplo, quando ele foi chamado, Jesus foi chamado para ser seu apóstolo, ele disse: eu farei de ti o quê? Pescadores de homens. Ele deu um objetivo. Foi ou não foi? Ele não chamou assim, ó, venha que você vai ser salvo, né? Seja meu seguidor porque você vai ser salvo. Foi isso que ele disse? Não, ele disse: venha, eu te farei o quê? Pescadores de homens. Ou seja, vai muito além da salvação. Quando ele foi atrás de Paulo, lá no caminho de Damasco, Paulo teve aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Ele salvou Paulo com um objetivo. Qual foi o objetivo? Foi enviar Paulo aos gentios. Ele será, ele disse para Ananias depois, um vaso para ir aos gentios, para pregar aos gentios e aos judeus e aos gentios, para pregar o evangelho. Ele salvou Paulo com um objetivo. Paulo foi salvo não simplesmente para dizer: eu era judeu, agora sou salvo em Jesus Cristo. Ele foi salvo porque ele recebeu uma missão de Jesus. Assim como Pedro, os apóstolos foram chamados com uma missão. E todos nós que somos parte da igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados para cumprir uma missão. Não somos chamados simplesmente para estar sentado no banco, ou para estar todo domingo aqui, né, balançando a mão, louvando, cantando. Não foi para isso não, irmãos. Não foi para isso. Quem pensa isso está pensando errado, está fora do contexto da Bíblia. Por isso é que nós temos que pensar um pouco sobre essa questão da igreja, do ser igreja, de participar da igreja, de ser membro de uma igreja. Por que eu sou membro dessa igreja? Começa a entender o próprio conceito de igreja. E o conceito de igreja não é aquele que a gente aprende na escola, na escola dominical, não é? Quando a gente vai se batizar, né? Nós estamos aí preparando uma turma para o batismo, e aí, o que é que a gente aprende lá? Na igreja, não são essas paredes aqui, na igreja é a gente, são as pessoas. É isso que a gente aprende na escola dominical. E está certo, é isso mesmo. Só que não é só isso. Isso aí é um conceito simples, superficial do que é ser igreja. A gente precisa avançar um pouco e entender isso. Por quê? Esse conceito de igreja é um conceito que vem no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra assembleia era usada dentro de um outro contexto. No Novo Testamento, ela surge como uma assembleia de salvos. Eclesia, né, é o nome que é talvez por igreja. Aquele que sai, né? Eclesia é uma reunião de salvos que se reúnem para adorar a Deus. São conceitos vários que as pessoas vão ouvindo e vão aplicando na sua vida, sem realmente se aprofundar no que é ser igreja. E por que você é igreja? Porque a igreja é você. Então veja, no Antigo Testamento,
Deus escolheu um povo, certo? Esse povo vai me representar. Ele escolheu uma nação, um povo que era de uma nação. Ele chamou Abraão, não foi isso? E ali ele disse que ele seria pai de uma grande nação. E essa nação é que foi chamada para testemunhar a todas as outras nações da existência de Deus. No Antigo Testamento foi assim. Mas o povo de Deus era chamado somente quem? Aquela nação, Israel, os judeus, não é isso? Só quem era judeu de Israel era considerado povo de Deus. No Novo Testamento surge esse conceito de igreja. Igreja não é mais uma única nação. Igreja é um povo formado de várias nações, porque é um povo formado por pessoas que se convertem a Jesus Cristo, independente de raça, cor, educação, formação, faz parte do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela surge como um povo para mostrar ao mundo que o povo de Deus não é unicamente os judeus, mas são todas as pessoas, de todas as nações, de todos os locais, do mundo todo, que se convertem a Jesus Cristo. Portanto, o povo de Deus não é mais somente aquele povo que no Antigo Testamento era considerado povo de Deus, os judeus. Mas hoje o povo de Deus é quem faz parte da igreja. A igreja hoje representa a pessoa de Deus, Jesus Cristo, é a igreja. Vejam em Gálatas capítulo 3, versículo de número 27 a 29, e diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vejam, esse conceito de igreja começa a se ampliar o povo de Deus. Então todas as pessoas, homem, mulher, grego, judeu, qualquer um que se converter, se torna um em Cristo. Portanto, o povo de Cristo é descendente de Abraão, portanto somos povo de Deus. A igreja, portanto, é o povo de Deus que passou pelo arrependimento dos seus pecados e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Até aí, acredito eu, que não seja nenhuma novidade para vocês. Mas aqui no livro, no capítulo 2, nesse texto que nós lemos, de Atos, aqui tem uma descrição da igreja. Nós não vamos ver todo esse texto que nós lemos, Nós vamos começar a ler, nós vamos começar a pensar nesse texto hoje. Eu acredito que a gente vai até o final do mês de junho pensando nesse texto sobre igreja. Mas vejam o que está escrito aqui. Ouvindo eles, versículo 37, capítulo 2 de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Repreendeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eis uma descrição de como começa a se formar a igreja, de como começa a se organizar, de como é que as pessoas vão
fazendo parte do corpo de Cristo. Aqui diz o seguinte, que aqueles que estavam ouvindo a mensagem de Pedro, eles sentiram o coração pulsar. Eles foram inquietados pela palavra. Eles foram tocados pela palavra. Veja o que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Significa dizer que a palavra pregada por Pedro naquela ocasião tocou o coração daquelas pessoas, incomodou e confrontou aquelas pessoas com o seu pecado e com a verdade que estava sendo explanada. É por isso que Paulo vai dizer mais à frente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de quê? Da palavra. Porque é ouvindo a palavra e sendo confrontado com a verdade que nós podemos então refletir sobre a nossa vida e a verdade que está sendo explanada na palavra. Naquele momento Pedro estava pregando, e quando as pessoas ouviram a pregação de Pedro, foram tocadas pela palavra. E o que é que eles fizeram? Eles sentiram o desejo de fazer parte da igreja. E eles perguntaram: e aí, o que faremos? A pergunta merecia uma resposta. E Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, vejam, nós temos algumas coisas aqui que nós precisamos chamar a atenção. Primeiro é o arrependimento. Só há perdão de pecado se houver arrependimento. E só há arrependimento quando você reconhece que você é um pecador. Naquele momento, a palavra que foi pregada por Pedro fez com que as pessoas que ali estavam entendessem e enxergassem o seu pecado. E eles, sem saber como para receber o perdão dos pecados, perguntaram. Pedro então disse: arrependei-vos. Ou seja, reconheça que você é um pecador e reconheça que você não quer viver em pecado. Você precisa receber o perdão do seu pecado. Eles então se arrependeram. E a palavra de Deus diz aqui que eles precisavam se arrepender para que eles fossem o quê? Batizados em nome de Jesus Cristo. O batismo é um testemunho de fé. Então a pessoa se arrepende. Veja os passos que tem aqui nesse texto. Eles ouviram a palavra, eles reconheceram que eram pecadores, eles se arrependeram dos seus pecados e agora iriam ser batizados. O batismo é a profissão de fé. É quando você declara publicamente que você está aceitando Jesus como seu Salvador. É por isso que eles tinham que ser batizados em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que naquele momento em que eles são batizados, e aqui Pedro vai dizer que eles teriam que ser batizados para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Então eles arrependidos, eles precisavam dar o testemunho de fé, que estavam se convertendo e aceitando Jesus como seu Salvador. E logo depois, naquele momento ali, eles receberam a pessoa do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o Espírito Santo que passou a habitar com eles naquele momento. A gente sabe que só quem pode batizar com o Espírito Santo é Jesus, não é? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz que aquele quando ouve a palavra, e se converte, ele é selado com o Espírito Santo. E João Batista disse assim: eu batizo com água, mas eis aquele que vem para batizar com fogo e com o Espírito.
Então, naquele momento ali do arrependimento, do reconhecimento que é um pecador, arrependido dos seus pecados, ele confessa Jesus como seu Salvador, e ao confessar Jesus, então, é perdoado os pecados, e ali ele é selado com o Espírito Santo, e recebe o dom do Espírito Santo. Eis aí a formação da igreja. Todos os passos para que você hoje possa estar aqui na minha frente, como salvo de Jesus Cristo, foram os passos que todos nós demos para a nossa salvação. Ouviu a palavra, sentiu-se incomodado, arrependeu-se dos seus pecados, confessou Jesus como Salvador, batizou-se na água e no Espírito. Batismo de arrependimento e do Espírito. Mas aí a palavra de Deus diz o seguinte aqui, continuando: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Significa dizer que não existe limite, todos quantos Deus chamar. Não existe um número definido, não existe uma quantidade de pessoas, que já preencheu o salão da festa de Jesus Cristo. O texto diz todos quantos Deus chamar, e a palavra chamar aqui é convidar, e Deus convida pela pregação do Evangelho. Quando você prega o Evangelho, você está sendo convidado naquele momento pela palavra a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, batizados, chamados, batizados, perdoados, receberam o dom do Espírito Santo. E aí, portanto, esta é a igreja de Jesus Cristo. Alguém aqui seguiu um passo diferente deste que a Bíblia mostra? Foi assim com vocês? Eu acredito que sim. Então, esta é a igreja de Jesus Cristo. E a primeira coisa que a gente precisa entender dessa igreja, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que para que a gente possa identificar a igreja, a gente precisa, portanto, olhar para quem? Para as pessoas que fazem parte da igreja. Por quê? Porque se a igreja é uma pessoa que passou pelo arrependimento, batismo, e que recebeu o dom do Espírito Santo, essa pessoa, de alguma forma, ela é diferente das outras. Ela deixa de ser igual às outras, porque ela tem algo que os outros não têm. Ela tem agora o Espírito Santo de Deus, por exemplo, que os outros não têm. Então, quando a gente quer identificar uma igreja, para quem a gente vai olhar? É para o prédio da igreja? É para o jardim de Elohim? É para a placa da igreja? Para quem é? As pessoas. Você vai olhar para as pessoas, porque quem olha para o prédio não sabe nem o que é igreja, acha prédio bonito, aqueles templos da Universal, todo de mármore, não é isso? Então olhem para o templo de mármore, não estão olhando para a igreja, porque a igreja somos as pessoas. Então, se você quer identificar uma igreja, a primeira coisa que você tem que olhar é para a pessoa. E aí, exatamente, irmãos, que começa a missão da igreja. Por quê? Porque não existe missão se não tiver pessoas convertidas. É na conversão que começa a missão da igreja. Porque aquele convertido, que vai agora fazer parte da igreja, ou que vai ser a igreja, ele foi chamado para quê? Para cumprir uma missão. Ele não foi chamado para ficar sentado aí, não.
Quem foi chamado para ficar sentado aqui? Levanta a mão. Tem alguém que entende dessa forma? Alguém que foi chamado para ficar sentado no banco? Para vir uma vez por semana, aos domingos à noite, sentar no banco? Tem alguém que entende isso assim? Irmãos, a gente precisa olhar para as pessoas, porque essas pessoas, a missão começa aí exatamente no momento em que essas pessoas chegam na igreja e elas precisam ser preparadas. Elas precisam crescer espiritualmente. Elas precisam se desenvolver espiritualmente. As pessoas só podem sair para cumprir a missão da igreja quando elas estão preparadas para cumprir a missão. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. O que foi que Jesus fez com os seus discípulos? Ele passou 3 anos com essas pessoas, treinando, capacitando, as pessoas andando com ele, aprendendo o Evangelho com ele, aprendendo com ele tudo aquilo que eles tinham que fazer. E só depois é que Jesus enviou os seus apóstolos em missão. Então nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para a igreja, estamos olhando para as pessoas, e essas pessoas, elas precisam ser preparadas. O que foi que Barnabé fez na igreja de Antioquia, irmãos? O que foi que Barnabé fez na igreja de Antioquia? Barnabé foi enviado da igreja de Jerusalém para Antioquia. A igreja de Antioquia. Chegou lá, ele foi buscar quem? Paulo. Lá em Tarso. E ele e Paulo, na igreja de Antioquia, passaram 1 ano ensinando a igreja, preparando a igreja. E é isso, portanto, que começa a missão da igreja, começa aqui. Começa com cada um de vocês. Agora, se você não frequenta a igreja, se você não participa das atividades da igreja, se você não participa dos eventos da igreja, como é que você vai ser preparado? Como é que você vai ser ensinado? Aí você pode dizer, pastor, eu fico navegando na internet. Né? Eu fico navegando na internet, ouvindo tudo que é vento de doutrina. É isso que vocês ficam na internet, ouvindo tudo que é vento de doutrina. Então veja, Jesus preparou os seus discípulos, tá? Barnabé e Paulo prepararam a igreja de Antioquia. E é por isso que a gente, olhando para a igreja, a gente pode conceituar a igreja da seguinte forma: um grupo de pessoas regeneradas que atenderam o chamado de Deus por meio do Evangelho, formando uma comunidade de adoradores. Isso é igreja. Esse é o meu conceito de igreja. Um grupo de pessoas regeneradas que atenderam o chamado de Deus por meio do Evangelho, formando uma comunidade de adoradores. Significa dizer que a igreja, ela não é formada por frequentadores, né? A gente tem esse costume. Quantas pessoas tem na tua igreja? 1000 pessoas. Será, irmãos, que aquilo é realmente igreja com 1000 pessoas? O membro de uma igreja não é apenas aquele que está no rol de membros, irmãos. Por isso é que nós devemos pensar que a segunda coisa que nós olhamos para uma igreja, a primeira são as pessoas. A segunda coisa é que ela existe com um fim específico. Tá? Ela não existe por existir. Ela tem uma finalidade de existir. Ou seja, ela existe para que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Foi isso que ele disse? E pregar o Evangelho aonde?
na Sapiranga, foi? Foi não? Foi também, né? Foi também. Mas não foi só isso. Ele disse que pregar o Evangelho em todas as nações. Então a igreja, ela existe para quê? Para pregar o Evangelho. Não é isso? Tem um fim específico. Para pregar o Evangelho em todas as nações. O plano de Deus, irmãos, o plano de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Nunca na Bíblia, na palavra de Deus, você vai encontrar que o plano de Deus era só alcançar os judeus. Você não vai encontrar. Quando ele chamou Abraão, foi o que ele disse: que ele iria abençoar para que ele fosse uma bênção para todas as famílias da terra. O plano de Deus, portanto, sempre foi alcançar todas as nações, todas as pessoas, todos os povos. Essa é a missão da igreja. Nós somos chamados com esse objetivo específico de pregar o Evangelho. Não é para ficar sentado aqui não, mas é para pregar o Evangelho. Isso é para quem existe. Ali em Mateus capítulo 28, todo mundo conhece esse texto, versículo 18 a 20. Ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas, para guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Não é isso? Então essa é a missão. Então o conceito de igreja, quando você olha para a igreja, primeiro são as pessoas, depois é que você entende que a igreja, ela existe com um fim específico, que é de se multiplicar. Né? Esse conceito de Mateus 28 é o conceito multiplicador, e de fazer discípulos. Né? Você tem que se multiplicar, que replica naquela questão do chamado de Abraão, né? Porque Abraão foi chamado para ser bênção para todas as famílias, então ele tem que multiplicar a sua bênção. Então nós somos agentes de multiplicação de discípulos. Somos discípulos para fazer discípulos. Em resumo, a igreja é formada de pessoas chamadas por Deus para que prestem um serviço ao Senhor. E aí a gente pergunta: qual é o serviço que você tem prestado a Deus? Qual é o serviço que você tem prestado a Deus? Se você não está prestando serviço a Deus, você não está sendo igreja. Seu nome é um mero nome que está no rol de membros da igreja. Se você não está fazendo nada, você não é igreja. A terceira coisa que eu quero que vocês pensem em igreja é o seguinte: a terceira coisa é que nós precisamos saber que o serviço que nós temos que prestar, já é definido por Deus. Não somos nós que inventamos. Porque Jesus já disse. Jesus disse o quê? Ide o quê? Fazer discípulos aonde? Em todas as nações. Essa é a missão. Isso é o que eu tenho que fazer. Agora, o que cabe a gente não é definir o que eu quero fazer para Deus, não. Porque Deus já disse o que Ele quer. O que a gente tem que definir como igreja é como nós vamos fazer para alcançar aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí muda a história. Não é? Muda a história. Porque uma coisa é você dizer assim: não, eu vou pregar um prego na parede. Para que eu vou pregar um prego na parede? Então veja, tudo aquilo que a gente vai fazer na igreja, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer.
tudo aquilo que a gente vai fazer na igreja, ela tem que ser feito para alcançar o propósito da igreja. Tudo que eu vou fazer na igreja, eu faço para alcançar o propósito da igreja. Se eu estou fazendo alguma coisa na igreja, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte: em que isto vai fazer com que eu cumpra a missão da igreja, ou o propósito da igreja? Isso que eu estou fazendo vai de alguma forma conduzir a igreja a cumprir com o seu propósito? Porque senão, sabe o que está acontecendo? Eu estou fazendo, desperdiçando tempo, energia, mas não estou fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Não adianta nada. Então veja, quantos ministérios nós temos aqui? Vários, né? Ministério de música, ministério infantil, união feminina, união de homens, sei lá, um cara pequeno. O que cada um desses ministérios estava fazendo para que esse propósito da igreja se cumpra? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque às vezes você diz assim, né? Eu só tenho uma tarde para dar para a igreja. Bem, aí você vem para a igreja, trabalha, a tarde toda, você, né, só tinha aquela tarde livre, você deu para a igreja, trabalhou, se esforçou, se cansou, mas o seu trabalho não chegou no céu. Por que não chegou no céu? Porque você não cumpriu um propósito. Para que é que você fez aquilo? Então, ser igreja, irmãos, ser igreja é estar aqui para cumprir com o propósito de Deus. Não é só para ficar sentado alisando o banco, não. Quarta coisa que eu quero que vocês pensem hoje à noite é que não existe no serviço de Deus aposentadoria. Tem o serviço secular, né? INSS, começa com I também, só que não é I de igreja. Em igreja ele só se aposenta quando morre na terra, porque depois a gente vai cantar lá no céu. Não se aposenta de jeito nenhum, ele vai cantar no céu, né? Então, igreja não tem aposentadoria, nem tem a opção de você dizer não quero fazer. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Ou você é salvo em Jesus Cristo, por isso você foi chamado para cumprir com o propósito da igreja, ou você não é. Ou você é ou você não é. Não existe murista em igreja. Equilibrista em igreja, não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você faz ou você não faz. Você tem que definir o seu lado, né? Tem que definir o seu lado. Então a quarta coisa que a gente tem que pensar é isso. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje eu posso. Eu faço quando eu quiser. Não existe isso, irmãos. Não existe. Por quê? Porque a prioridade da minha vida, da minha, não é de vocês, é a prioridade da igreja.
se chama Jesus Cristo. Na valoração das coisas, primeiro vem Deus. Eu falei isso aqui acho que no domingo passado. Primeiro é Deus, depois família. Não é isso? Primeiro é Deus, porque Deus vem primeiro. Depois Deus criou quem? A família. Então primeiro é Deus, depois família. Depois da família o trabalho, porque Deus disse assim, agora vai guardar e vigiar o jardim do Éden. É a terceira coisa. Deus em primeiro lugar. Então a quarta coisa que eu quero que vocês pensem é que não existe aposentadoria, nem existe esse negócio de essa opção de não fazer. Há um texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? A gente tem que ser firme, constante, ou seja, não existe parada, né? Não existe você desistir do caminho, você abrir mão do caminho, né? Tem uma série de 1000 desculpas para realizar o trabalho de Deus, porque Paulo está dizendo aqui que tem que ser firme, constante e abundante. Firme, constante e abundante. Ou seja, eu vou dar um time aqui, né? Vou dar um tempozinho aqui, porque eu estou precisando fazer umas coisas ali, e quando eu terminar ali, eu volto para cá. Não existe isso. Eu não entendo, irmãos, quando me dão desculpa dessa natureza, porque eu não sou assim. Se eu não sou assim, então todos podem ser igual a mim. Eu trabalhava de manhã, de tarde, ia para o seminário à noite, e ainda tinha igreja, tomava conta de igreja. Nunca faltei culto na igreja. Nunca deixei de pregar na igreja, que é o meu serviço. Quando eu estava no Palmeiras, eu tinha culto de rua, eu pregava na rua lá, toda quinta-feira à noite. Saía do meu trabalho direto para o Palmeiras. Eu ia pregar lá, nos cultos à noite, na rua. Quarta-feira à noite, culto de oração. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto à noite. E eu nunca faltei no culto. Então eu não entendo quando as pessoas dão desculpa. Porque significa que a prioridade não é Deus. Não é Deus. Jesus, ele faz uma crítica muito forte aos inúteis. Uma crítica muito forte àqueles que sempre têm uma desculpa para não fazer o trabalho de Deus. Que é aquela parábola dos talentos. É aquela parábola dos talentos. O último é aquele que deu desculpa. É aquele que não quis fazer. É aquele que não quis trabalhar. E ali em Mateus, capítulo 25, versículos 24 e 27, diz assim: chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Sabe o que eu penso nisso, irmão? Eu penso em missões.
Jesus disse assim: entrega ao banqueiro, que o banqueiro vai multiplicar pelo dinheiro. Se tu não pode ir para a Ásia, para a África, se tu não pode ir para a Índia, dá para os banqueiros. Sabe quem são os banqueiros? Os missionários, que vão multiplicar. Dá para os missionários que eles vão multiplicar. Mas faça alguma coisa, irmãos. Não deixe de fazer nada, não. Você está parado fazendo o quê? Jesus disse: servo mau, infiel. Que crítica, né? Que crítica. E assim, queridos, são 4 coisas que eu quero que vocês pensem nessa noite, ao sair daqui. Primeira coisa que a gente deve fazer é saber que a igreja é formada por nós aqui e que nós precisamos frequentar a nossa igreja, estudar a palavra para crescer espiritualmente, porque em nós começa a missão de Cristo. A missão não começa só quando você sai, não, começa quando você entra. Na hora que você entra, começa a missão, é a preparação para ir à rua. A segunda coisa que eu falei foi a segunda coisa é que tem um propósito específico, não é isso? A igreja, ela existe com um propósito específico. Ela não existe só por existir. Ela não existe só para ter seu nome no rol de membros. Ela existe para você trabalhar, para você servir. É isso que você é chamado. Não é só para dizer eu sou um salvo, não. Você é chamado para servir. A terceira coisa, então, é que esse serviço já está definido por Deus. O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que pensar é como alcançar esse objetivo que Deus já concedeu à igreja: fazer discípulos. Essa é a nossa missão. E a quarta e última coisa é que nós precisamos entender que no serviço do Senhor não existe aposentadoria e não existe você não dizer que não vai servir, porque esses aí se enquadram naqueles em que Jesus diz que são servos mau e infiéis. Esses são esse tipo de gente. Amém, queridos? Nós vamos então terminar aqui nessa introdução à igreja. A pergunta que eu quero que vocês respondam é: por que eu sou membro de uma igreja cristã? Com base nesses pontos que eu levantei aqui, você pode responder: por que eu sou membro de uma igreja cristã? Já que eu venho somente uma vez por semana na igreja, vou-me embora, não sei quem é que faz parte dessa igreja, tá certo? Vejo quando estou ali na igreja, mas não tenho nenhuma intimidade com esse pessoal, não conheço, não sei quem são. É isso? Eu queria que vocês respondessem, não para mim, mas respondessem para Deus: por que eu sou membro de uma igreja cristã? Por que eu sou membro? Baixa as cabeças, vamos orar.